Márcio Costa entrevistou um dos maiores ídolos do Vasco da Gama, esse cara que marcou época no nosso futebol, marcou época vestindo a camisa da seleção brasileira e veio até a cidade de Baraúna para participar de uma festa de uma torcida organizada e, claro, antes disso, conversou com o Márcio Costa, que ele traz detalhe contando a história do craque do Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Confira. O programa de hoje é a presença ilustre de um dos maiores ícones do futebol brasileiro. Estamos aqui com Roberto Dinamite, maior ídolo da torcida do Vasco da Gama, um dos grandes clubes da América do Sul. Queria fazer a pergunta já com relação a essa questão de ídolo. A revista Placar fez uma pesquisa com mais de 200 jogadores do Vasco. Você, de justa causa, foi eleito como o maior ídolo da história do Vasco, com o conhecimento todo vascaíno. Mas na sua ótica, quem teve algum outro jogador que se aproximou de Roberto Dinamite nessa questão de ídolo? Quem seria o vice-ídolo do Vasco da Gama na visão do rei Roberto Dinamite? Cara, eu acho que, primeiro, obrigado, mas quem identifica o negócio do ídolo é o torcedor, né? Ao longo da história, o Vasco teve grandes ídolos e tem jogadores que vestiram a camisa desde, vamos dizer, nem da minha geração, mas falar de Barbosa, Ademir, né? Expressinho, Expresso da Vitória, falar de outros grandes jogadores que passaram pelo Vasco. Eu fui um deles, o próprio Edmundo, o próprio Romário, né? Mas em particular para mim é motivo de orgulho, primeiro que em razão eu vejo e enxergo dessa forma, né? O futebol vivia-se um outro momento, o jogador permanecia muito tempo no clube. Então a relação institucional falando de mim em particular, foi muito grande. Então eu vivi praticamente tudo dentro do Vasco, né? Então, historicamente, eu sou o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco, maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro de campeonatos brasileiros com a camisa do Vasco, maior artilheiro do campeonato carioca com a camisa do Vasco. Então, para mim, é motivo de orgulho e ao mesmo tempo ter jogado num clube por onde passaram grandes jogadores, né, grandes ídolos, e que eu me incluo entre esses grandes ídolos do Vasco. Não me considero o maior, porque quem te enxerga dessa forma é o torcedor. Pois é, nem só o torcedor, mas o Roberto Dinamite ele tem uma marca que há mais de 2 décadas, e aposentou como jogador de futebol, não foi superada ainda. Você é considerado o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com 190 gols. Analisando o cenário atual, você vê alguém com característica, com perfil de que possa pelo menos se aproximar dessa marca, uma marca que já se mantém há 2 décadas? Tem alguém no cenário local, atual, Roberto, que possa chegar a essa marca? Você consegue ver alguém no futebol brasileiro com esse perfil? Não, sempre surgem grandes artilheiros. Acho que o jogador que está em evidência, está jogando hoje mais próximo é o Fred, né, que joga na equipe do Cruzeiro, mas tem outros novos talentos surgindo, outros goleadores, né? E que, dependendo da média e da permanência nos grandes clubes, porque o que eu tive de diferente desses jogadores que foram adversários ou que foram artilheiros em outros momentos, é que eu tive um período muito maior, né, jogando pelo Vasco. Então, hoje, se o jogador conseguir jogar aí 4, 5
Campeonato Brasileiro, campeonatos, eu acho que tem muita chance e quem sabe no futuro bem próximo chegar a ultrapassar essa marca. O Vasco da Gama passou em 2005 por Mossoró, uma passagem emblemática e histórica para a cidade. Aqui em Mossoró ele enfrentou o Baraúna e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. Para o Vasco significou apenas a desclassificação de mais um campeonato, mas para a cidade é um momento histórico. Roberto Dinamite acompanhou? Existe alguma referência de Vasco e Baraúna daquele campeonato? Você lembra de algo relacionado? Sinceramente, em particular não, porque eu já não tinha, eu tinha encerrado minha carreira em 92, tá? Mas um clube com a grandeza e a tradição, e aí não tira o mérito do Baraúnas, mas é um momento, é um jogo, e esse jogo, não sei se foi 1 ou 2 jogos, normalmente são 2 jogos, foi decisivo. Então, eu entendo esse lado e respeito, porque sempre se olha no aspecto de ser uma equipe que teoricamente inferior, né? Mas que naquele momento, como no futebol, você tem que estar sempre pronto para vencer seus adversários. E infelizmente naquele período, 2005, falou, o Vasco não se apresentou bem e por isso foi eliminado. Então, mérito para a equipe do Baraúnas. Você passou 6 anos como presidente do Vasco da Gama. Períodos que oscilaram, ocorreram muitas turbulências, principalmente políticas, embates políticos muito fortes. Hoje, passado alguns anos, você avalia como positiva a sua passagem como presidente para você pessoalmente? Foi uma passagem positiva? Não digo que foi uma passagem positiva, eu não me arrependo de nada que eu faço na minha vida. Então, eu fui para essa condição de presidente do clube. E o que eu vejo com relação a isso, o problema não é só do Roberto presidente, mas de outros clubes, mas principalmente do Vasco, existe uma política interna, né, que atrapalhou o Vasco e atrapalha o Vasco. Há uma semana atrás aqui teve uma reunião do conselho que teve confusão, entendeu? Então, o que eu vejo é que a instituição ela tem que estar sempre acima de qualquer coisa e ser preservada e respeitada, e as pessoas que estão ali ou querendo ser presidente ou sendo presidente tem que buscar esse equilíbrio junto com as pessoas que estão dentro da sua administração. Infelizmente, eu vejo que acho que o grande adversário do Vasco é o próprio Vasco, principalmente com relação às pessoas que não querem ver o sucesso, não digo do Vasco, mas o sucesso de quem esteja à frente do clube. Então isso atrapalhou não só a minha administração, mas outras. E você, no meu caso, estou falando especificamente, quando você administra um ativo, fica mais fácil. Quando você administra um passivo, a coisa se complica. Então, e quando você tem nesse passivo, nessa disputa, as pessoas tentando atrapalhar a tua administração, as coisas acontecem de forma em que a instituição ela não fica preservada, e aí cria-se esses problemas que aconteceram durante a minha administração. Hoje o Vasco ainda vive uma realidade bastante difícil, então torço para que a gente possa achar o melhor caminho, e o melhor caminho é que as pessoas, acima de tudo, respeitem a instituição, que ela possa ter uma boa administração e com isso o Vasco voltar aos seus melhores dias. O Vasco tem uma história recente de envolvimento de pessoas ligadas ao clube com a política partidária. Eurico Miranda foi deputado federal algumas vezes, você é deputado estadual por 5 mandatos. Essa ligação política partidária, ela acabou levando alguns problemas internos para o Vasco. Você vê essa influência ou você acha que não tem nenhuma ligação? O problema do Vasco realmente é interno, os problemas são relacionados à política interna e essa rivalidade que se criou entre grupos que têm gerado essa instabilidade no clube. Eu posso falar por mim, né? Eu, em particular, se houve alguma coisa, de uma certa forma, essa coisa me atrapalhou até no que diz respeito à parte política. Mas, torno a dizer, a gente quando está dentro de um processo, seja de político, de clube ou político partidário, entendeu? Você tem que ter uma linha de conduta. E o que eu fiz dentro da política e fiz dentro do próprio Vasco foi traçar uma linha que muitas das vezes não dependia só de mim. Então eu vejo dessa forma.
Você consegue ver uma expectativa de um futuro próspero para o Vasco, que essas divergências elas amenizem e o Vasco volte a ser um clube da grandiosidade que ele é historicamente. Você vê com uma perspectiva positiva com relação a esse cenário? Eu vejo desde o momento que as pessoas deixem de lado a vaidade, o lado pessoal e principalmente olhem e respeitem a instituição e que possam dar a sua contribuição. Quem quer dar a sua contribuição, que dê, que ajude o clube. Quem pensa em, não digo atrapalhar, mas quem não quer ajudar, deixe quem está querendo trabalhar e buscar os melhores caminhos para o Vasco. Você tem uma ligação com o clube desde a década de 1960. Nesse período, você teria como elencar um momento que você estaria como um momento mais positivo e um como mais negativo desse trajeto que você tem de lá até aqui? 71 fui campeão juvenil, fui artilheiro. 72 fiz a minha estreia no profissional. 73 joguei algumas partidas. 74 me tornei campeão brasileiro pelo Vasco, me tornei artilheiro do primeiro campeonato brasileiro que eu disputei. E o Vasco foi o primeiro campeão brasileiro também, tá? Do Rio de Janeiro. E a partir daí eu joguei vários campeonatos, saí só nos anos 80 para o Barcelona, mas voltei rápido para o Vasco. Então, o meu histórico fala por si próprio, entendeu? Por mim próprio, porque eu fui um privilegiado de ter jogado nesse grande clube, que ter me dado essa condição. E o que eu vejo profissionalmente são coisas de motivo de orgulho, né? Hoje, 3 jogadores vestiram a camisa do mesmo clube, eu, Pelé e Rogério Ceni. Então, mais de 1000 jogos. Como eu já falei, eu hoje continuo, depois, eu parei em 92, nós estamos em 2019, eu continuo sendo o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. O maior artilheiro do Campeonato Carioca. Então, para mim, é motivo de orgulho. O Vasco me proporcionou essa condição, entendeu? De chegar onde cheguei. E eu acho que também, dentro do campo, contribuir com conquista, com vitórias, com gols, entendeu? Derrotas que fazem parte da vida de todo mundo. Quem foi só vencedor na vida, às vezes uma derrota serve para você melhorar, serve para você ver onde você errou. Então é nesse sentido que eu vejo a minha carreira dentro do Vasco. Desde também, quando se fala da parte administrativa, entendo e enxergo não só no segmento do futebol, da vida, na própria vida política, que não é você sozinho, é um conjunto de ideias, de propostas, e que você tem que caminhar junto com isso, buscar esse equilíbrio. E quando você tem algumas barreiras, algumas dificuldades, você tem que tentar superar. Então eu vejo por aí. Eu acho que o Vasco é maior do que o Roberto, a história do Vasco é maior do que o Roberto. O Vasco mostrou ao longo da sua história que foi o clube que construiu o seu próprio estádio, né? Não teve ajuda de ninguém, foi o clube que não discriminou. Então, quando você fala isso, parece, você está valorizando. Não, tem que valorizar, porque as pessoas só pensam e só olham as coisas negativas. Então, quando você tem algo de positivo, você tem que mostrar isso, né? Então, o que eu vejo com relação a tudo isso, e torço para que você, quando eu digo o Vasco, a instituição, possa sair desse momento. Nós estamos hoje aqui dentro de um hotel. Se o dono do hotel pega esse hotel com um ativo ou equilibrado, ele vai poder, né, fazer as coisas que deseja e um pouco mais. Quando ele pega com passivo, lá embaixo, ele vai ter que desdobrar, vai ter que administrar melhor, vai ter que cortar uma série de coisas. Então, é muito parecido. O futebol tem isso. A diferença é que o futebol tem a famosa paixão.
Bela entrevista aí exclusiva com o ídolo do Vasco da Gama, o Roberto Dinamite. Parabéns ao Márcio Costa. E detalhe, viu, gente? Foi apenas a primeira